Esse grupo que está hoje aqui, ele é o do Campeonato Gaúcho. Como é que vocês pretendem, por exemplo, a utilização desses jogadores que estão sendo contratados agora, que serão certamente do grupo principal, como é o caso do Alisson e do Paulo Miranda, que está chegando aí? Acho que deve ser. Já chegou. Vai assinar hoje, vai começar a trabalhar em seguida aí também. Como é que é o aproveitamento deles? Como é que vocês veem? O que vocês estão entregando para o César a partir de agora, para os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho? Possíveis reforços que ainda venham se incluem nesse grupo? Como é que é a ideia de vocês? Boa tarde a todos. Acho que é importante explicar que a gente, já nos últimos meses de 2017, a gente já vinha planejando a temporada 2018, e à medida que a gente ia passando de fase na Libertadores, obviamente que o Mundial se tornando uma realidade cada vez mais próxima, a gente começou a projetar a temporada 2018 com a possibilidade de estar no Mundial e sem, né? E como felizmente chegamos ao Mundial, a gente dividiu em 3 grupos. Um primeiro grupo que começou dia 18, que já vem treinando, com muitos atletas que já jogaram contra o Atlético, aquele time que jogou contra o Atlético Mineiro, muitos deles estavam aí. Um outro grupo que se apresentou agora, com jogadores que não estiveram relacionados ao Mundial, exceto o Bruno Grassi, que é um pedido dele. Ele quis voltar antes para nos ajudar aí, que a gente que precisava de um goleiro com a experiência dele para nos ajudar nesse início de gauchão, e ele prontamente atendeu. Os atletas novos contratados e eventuais que voltariam no empréstimo, como com o caso do Lima. Então a gente montou, e aí a partir do dia 18 voltam todos os outros jogadores que estavam relacionados no Mundial, os que continuam aqui com a gente. Então a gente, obviamente que a gente tem, no gauchão, vocês sabem, tem um limite de inscrição, são 32 atletas que podem ser inscritos, 10 com idade até nascidos até 97, né, 97 e mais novos. E então a gente vai começar a definir esse grupo que vai ser inscrito, né, a gente pode iniciar com 18 inscritos, a gente tem que até se eu não me engano, até o dia 16 mandar a primeira lista com no mínimo 18 inscritos para o Gaúcho. A gente pode ir complementando essa lista definitiva. A lista da base a gente tem que mandar 10 e essa não pode ser alterada. Ela não pode ser, não pode começar com 6 e ir aumentando, tem que ser um número final já, mas depois pode se alterar também. E então a gente vai agora definindo aos poucos, na medida do que o César vai treinar, a condição física dos atletas, e depois já projetando a volta dos outros atletas que estiveram no Mundial para fechar essa lista, e é o grupo que vai iniciar com o César e vai dar continuidade com o Renato no gauchão desse ano. Bom, pergunta para os dois, quem quiser responder fica à vontade. É evidente que o grupo não está fechado, né? Vocês seguem buscando reforços e até analisando o contexto do time titular. O Lucas Barrios acabou não renovando, o Jael também existe essa negociação, e é em cima disso que eu queria perguntar, como é que está a busca por um centroavante? É uma posição que está difícil de encontrar no mercado, o Grêmio já teve essa dificuldade no ano passado, e sobre o Jael, como é que está a renovação dele? O Jael deve se encaminhar para uma renovação, pelo menos a sinalização que nós tivemos. Estamos aguardando a presença do procurador do jogador para acertar. Centroavante existem centroavantes, nós temos levantamento de centroavantes e estamos por definir o jogador que a gente vai buscar tentar contratar, porque vocês sabem que o centroavante é uma posição difícil de contratar, quem tem de caro, mas nós temos sim alguns alvos e nós estamos trabalhando nisso. Queria que vocês falassem sobre o Paulo Miranda, né, que chegou agora há pouco no aeroporto. Foi uma contratação pontual, já vinha sendo trabalhada faz tempo, e se ele chega para ser zagueiro ou ele foi contratado já pensando também como lateral direito no lugar do Edilson? Olha, o Paulo já um desejo antigo nosso aqui. O Paulo é um jogador que já esteve na nossa mira mesmo antes de eu chegar aqui no Grêmio. E com as saídas, né, a gente teve essa possibilidade enfim, o Bruno Rodrigo acabou saindo, terminou o contrato, o Thierry teve a possibilidade de ir para a Chapecoense e
para ele, a gente entendeu que era uma boa possibilidade para ele seguir e poder jogar lá, disputar competições importantes. Então a gente precisava de um zagueiro experiente para disputar todas essas competições que a gente tem, com a qualidade que o Paulo tem, a gente sabe, era nosso principal alvo. Então a gente começou a negociar com o Red Bull Salzburg no ano passado e foi caminhando e felizmente teve um desfecho positivo. Então já está praticamente tudo, agora ele está aí, vamos assinar o contrato, ele vem definitivo por 3 anos e certamente é um jogador que ele vem para a função dele, que é zagueiro, né? O Red Bull, vocês devem saber que é o time com a defesa menos vazada na Liga Europa. Ele foi eleito o melhor zagueiro da Áustria algumas vezes nesse último ano e agora ele também tem essa outra alternativa, ele pode jogar de lateral direito, então isso cabe ao treinador definir, mas óbvio que ele vai poder nos ajudar nas diferentes posições que ele joga. Ainda falando sobre a questão da lateral direito, o Grêmio perdeu o seu titular na última Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Como é que está a busca no mercado para alguém para suprir a saída do Edilson? Do mesmo modo, temos algumas alternativas, estamos conversando com alguns clubes e nós vamos trazer um lateral provavelmente ainda dentro do mês de janeiro. Dorico, ainda sobre a questão do centroavante, né? Tu até já disse em outras entrevistas que no mercado brasileiro é difícil, né? A tendência que esse jogador venha de fora é uma tendência maior que seja jogador aqui da América do Sul, que atue no país da América do Sul? Sim, a tendência é que seja algum latino-americano, mas pode estar atuando aqui ou pode estar na Europa também. Nós temos um levantamento bastante interessante de atacantes. Vamos encontrar aquele com as características que nós queremos. Já temos ranqueados aí alguns atacantes e a nossa busca vai ser naquele que se enquadrar dentro do perfil que o Grêmio precisa e dentro da capacidade de investimento do Grêmio. Para ambos, a questão do lateral, só completando, se vem nesse mês de janeiro, já tem alguma negociação em andamento e que se pode dizer avançada? E a respeito do Tony Anderson, lá do Cruzeiro, se essa negociação está de pé, se ele chega semana que vem, enfim, se ele está próximo de ser jogador do Grêmio? Não. Vai. A gente tem monitorado alguns atletas na lateral direita, existem conversas, algumas frentes aí que a gente tem estudado com base, eu tenho falado com o Renato quase diariamente e a gente definindo alguns alvos e já estamos em conversas com alguma possibilidade, mas nada conclusivo. E sobre o Tony, é uma possibilidade, a gente está em alguns detalhes finais aí com o Cruzeiro, mas deve ser concretizado nos próximos dias também. A gente viu a ginástica que foi ano passado para montar o time devido ao excesso de jogos, né? Vocês têm o número ideal de jogadores que o Grêmio precisa, pelo menos nesse começo de temporada? Isso significa que gente vai sair também, não? Olha, eu vejo a gente, justamente como você falou, com base no ano passado e a quantidade de jogos, né, que a gente disputou, a gente precisa de um elenco numeroso e qualificado para poder fazer frente a esse número de competições. A gente já tem uma final agora no dia 14 de fevereiro. Então a gente trabalha, eu prefiro assim não estabelecer um número porque a gente tem, como vocês estão vendo, nesse gauchão a gente vai fazer essa análise dos jogadores da base, quem que já tem condição de estar aqui. O Renato vai observar isso de perto para ver quais desses meninos que estão iniciando o gauchão que podem fazer parte do grupo. Então tudo isso, eles têm a questão do sub-23, que eles podem subir profissional e continuar no sub-23. Então a gente vai, esse começo de ano vai ser muito para servir dessa avaliação, para a gente ver os atletas que a gente tem aqui, que subiram da base, que podem fazer parte do elenco profissional. Mas certamente o elenco não vai ter, assim, pelo menos mais de 30 jogadores, certamente a gente vai precisar. Dentro dos jogadores contratados até agora, exceto o Paulo Miranda, que é um pouco mais experiente, são todos mais jovens, né? E jogadores acima dos 30 anos ou com 30 anos ali deixaram o Grêmio. Por exemplo, o Barrios, o Fernandinho, enfim. É algo pensado por vocês? Foi diagnosticado que era uma necessidade de fazer isso com esse elenco?
Olha, nas conversas que a gente teve com o Renato, a gente pensou em rejuvenescer um pouco o nosso elenco e em trazer jogadores mais jovens. Então isso foi um ponto que a gente tem avaliado, né? O Alisson, um jogador de 24 anos, o Paulo Miranda tem 29, enfim, o Tassiano chegando aí com 22 também. Mas não exclui a possibilidade de trazer jogadores mais experientes também. Então, mas é algo que foi identificado, foi pensado, e a gente tem focado nisso, de trazer jogadores dentro do perfil de até 28, 29 anos, que é quando o jogador está no seu ápice de físico e técnico. Dorico, 2 jogadores que no ano passado foram contratados quase de emergência, o Grêmio trouxe o Christian e o Cícero. O Cícero até não pôde nem jogar, foi importante nos poucos momentos que teve para jogar. Como é que ficou a situação desses 2 jogadores, principalmente o Cícero, pela versatilidade que ele demonstrou, se há interesse e até necessidade do Grêmio de ter esse jogador? Uma outra questão, até fora do assunto hoje, vazou hoje o áudio de uma conversa do Edilson, em que ele diz que o Grêmio não o procurou para cobrir a proposta ou equiparar a proposta do Cruzeiro, na qual nesse áudio ele faz também, usa a palavra de baixo calão a respeito da tua pessoa e do teu relacionamento com os jogadores. Isso te chegou, te afeta o Grêmio? Como é que é recebido esse tipo de coisa? O Cícero é um jogador que interessa, sim. E nós apresentamos uma proposta a ele, estamos aguardando se ele vai aceitar a proposta dentro do padrão do Grêmio ou não. Com relação ao áudio, eu não participei da saída do Edilson e eu não sei a motivação do áudio. O Edilson no retorno dos Emirados foi de carro até Osório conversar com o presidente e apresentar a proposta do Cruzeiro e foi embora. E é isso que eu tenho para dizer. Eu desconheço a motivação do áudio e eu não participei da saída dele. Se me afeta, eu acho que afeta mais a ele. Era um jogador foi importante, um jogador que foi importante nas conquistas que tivemos, e as manifestações, eu tenho recebido muita manifestação de apoio, aliás, nos últimos meses tenho recebido muitas manifestações de apoio, mas nunca tantas quanto desde ontem que esse áudio apareceu.